Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Olha só. Bom dia, começando mais um Despertando com o Dharma. Dia 26 de janeiro. Tudo que houver nesta vida, com a Mariana Volker. Bom dia, Carla. Como é que tu tá? Tudo bem? Todo amor que houver nesta vida. Bom dia, Mauro. Falta pouco para nos vermos. Que coisa boa. Bem pouquinho. Me agarrar naquela gurizada lá. Já nem gosto, né? Já falou para eles que o tio Jeff tá indo? Bom dia, Conceição. Como é que tu tá? Tudo bem? Oi, Paulinha. Tudo bem? Bom dia, Isis, do BOC. Fred, tudo certo? A Carla diz, tudo bem, mas na corrida. Essa versão é da Mariana Volker. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Eliana. Já vou te responder aqui, Fabiola. Eu vi que tu colocou ali. Não consigo hoje. Tá bem corrido hoje. Eu tenho que finalizar várias coisas. Aí só avisando a comunidade que não terá hoje meditação. Hoje eu preciso finalizar muitas coisas. Bom dia, Tati. Bom dia, Ângela. Porque amanhã eu passo o dia inteiro no presídio. O dia inteiro, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Falando para as galerias. E a gente vai tentar juntar as galerias numa conversa diplomática com a promotoria. Tem todo um processo que a gente está desenvolvendo assim, para juntar as duas galerias. E eu preciso montar o material para amanhã. E sábado eu viajo para Garopaba para fazer esse batizado do Iago. Então eu estou no desespero aqui. Eu estou acordado desde as 3 da manhã, gente. 3 horas. Olhem minha cara como está. Então, é a vida, né? Tudo bem, Stanley? Bom dia. Bom dia a todos, todas. Mas são escolhas minhas, né? Não estou reclamando. Ah, mas coitadinho, não. Nada de coitadinho. São só minhas escolhas. As minhas escolhas levam a isso. Aí eu preciso administrar, só isso. Tá bem? Escolhas boas. Uma vida feita de escolhas. Guardando, estou enrolando aqui para ver se entra mais gente. Mas vamos lá. Então, notícias da paróquia hoje é essa, né? Amanhã eu passo o dia no presídio. A gente vai fazer um trabalho junto com promotoria, junto com outros modelos de assistência social também. Eu vou participar de um encontro de um dia, são 8 encontros. 8 encontros e esses 8 encontros, cada membro da comunidade, na verdade só 3 membros, 3, 4 membros da comunidade de Lajeado e região vão fazer algumas atividades lá, assim, para fazer com que é um pacto de paz, assim, né, nas galerias. E para também promover uma forma, um tipo de aplicativo, assim, um app nos apenados, né, para eles poderem lidar com as suas emoções ali dentro e fora depois também. Então é um sistema de ressocialização, né? Bom dia, mãe. Bom dia, André Eliane Marchini. Bora lá, então. O Poder das Daknis, editora Lúcida Letra, Micaela Haas, jornalista que escreveu esse presente para nós aqui. E nós paramos tá aqui, Uma Molecada Danada, página 49. Vamos lá? Desde os 3 anos, Kandrun Rinpoche era vestida com brocados. Sentava-se em tronos e as pessoas faziam prostrações diante dela. Então imagina os 3 anos, né? Pra gente é meio estranho isso, mas é toda uma tradição, né? Uma questão de cultura, apenas isso. Por ser a mais velha, meu pai realmente me amava. Bom dia, Ana Teresa. Alguns diziam que ele me mimou demais. A minha filha diz isso, eu chamo ela de mimadinha, né? Pra tirar sarro dela, da Bela, né? Ela disse, pai, tu sabe que isso fala mais de ti do que de mim, né?
Eu mimo mesmo. Mimo. Chamo de bebê, ela fica louca. Minha coisinha, chamo ela de minha coisinha mais linda. Ela tem 25 anos. E cada vez que ela vem para Lajeado, que ela mora em Porto Alegre, eu levo café na cama sempre, a vida inteira. E sempre tem uma flor na mesa do quarto dela quando ela chega. Geralmente as tromélias que ela gosta. Levo café na cama, não importa a hora que ela acorde. É assim, um bebê. Ela diz, pai. A moleca indisciplinada aproveitou sua liberdade. Bom dia, Léo. Sabendo muito bem que dificilmente haveria algo que não pudesse fazer. Então a vida de uma pessoa que está no monastério desde os 3 anos de idade, né? Eu era uma garota muito danada, mimada, uma encrenqueira. Imagina que devia ser o terror. Ela matava a aula, vagava pelas ruas da vila com sua gangue, esbarrava em outras crianças no meio de brigas. Ela era terrível. Ela cerra os punhos de brincadeira, imitando a aparência do seu eu em miniatura. Bom dia, Gabi. Tudo bem? Selvagem, brava, travessa. Quem é que foi assim quando era criança? Levanta a mãozinha. A Gabi era uma que eu acho que era assim, hein, Gabi? Falando de pessoas que eram assim, travessas, molecas quando eram crianças. Matava a aula e ia brigar com o pessoal, com as suas turmas, assim. Minha mãe sempre achou que eu não parecia uma jetsuma, elegante e digna. A mãe de Kandro Rinpoche ficou tão preocupada que sua pequena rebelde se tornasse incontrolável que a despachou para um rigoroso internato no estilo britânico, administrado por missionários católicos. Tudo o que sou hoje devo à minha mãe, diz Kandro Rinpoche. Uma gratidão emocionada e desvelada ressoa em sua voz. Eu encontro nela e na minha irmã as minhas maiores críticas, porque elas jamais deixariam a síndrome de Tulku me subir a cabeça. Viram só como é que foi a infância dela? Triunfando na competição da Bíblia. Aí é estranho, né? Eles não conseguiram discipliná-la e mandaram ela para um convento, né? Missionário católico. Aí um internato. Seu intelecto aguçado e curiosidade natural fizeram de Kandro Rinpoche uma aluna nota 10. Mesmo no desconhecido território cristão. Frequentando a escola católica dominical, ela conseguia notas extras, então decorou a Bíblia. E ficou em primeiro lugar no concurso de memorização do Novo Testamento da escola dominical. Claro, né, ela sai de um sistema tibetano em que eles têm todo um sistema, indiano também, que ele tem todo um sistema de memorização. É óbvio que ela ia conseguir, né? Tem todo um sistema mnemônico que é impressionante. Foi divertido, ela exclama. Depois de 2 anos e meio no colégio interno, seus pais ficaram preocupados que sua futura detentora da linhagem pudesse perder de vista sua herança espiritual e a trouxeram de volta para casa. Por mais de uma década, ela, sua mãe e sua irmã mais nova viveram como as únicas mulheres entre 500 monges do monastério que seu pai e sua mãe reconstruíram no exílio. Pensa, que situação. De manhã, ela frequentava um convento católico. Ao meio-dia, seu pai esperava para o almoço. À tarde, seus tutores a treinavam em rituais e filosofia. Olha que rica essa formação, né? Tu poder entrar nesse contexto de mundos diferentes, né? E totalmente diferentes, né? Ela realmente me faz lembrar de seu pai, que também foi o seu guru e claramente a figura mais importante de sua vida. Ela o chama carinhosamente de Sua Santidade ou Kyabje, quando se lembra dele como alguém que não fazia as coisas para ser educado. Ele não falava com doçura. Quando podia ser breve, ele era breve. Um professor semelhante a um majestoso leão. Mindrolin Trichen Rinpoche podia ser intimidador. Bom dia, Márcia. Em vez de jogar suavemente o lenço de seda sobre minha cabeça, como a maioria dos mestres, lembro dele me puxando o meu rabo de cavalo
com força quando fui vê-lo para uma bênção no Nepal. Como se quisesse enfatizar, você precisa acordar. Tem muita gente que precisa acordar, né, gente? Acordar para o mundo. Bom dia, Patrícia Japiaçu. Agora eu vi a Paty e aqueles cabelos dread dela ali. E me veio a imagem, estava lendo agora de manhã sobre essa questão que está acontecendo com os índios Yanomamis, né? Que foi encoberta no governo anterior, né? Coisa maluca isso. Como que nós chegamos nessa situação? Como é que nós caímos de um desfiladeiro humanitário, moral, ético? Como que a gente deixou isso acontecer e nos deixamos levar assim, achar que isso é normal, minimizar essa situação? Que momento foi esse de cegueira coletiva? A vídia completa do Brasil, assim. Impressionante, né? Todo mundo acompanhou o que está acontecendo ali? A destruição não só de um povo, que deu origem a uma nação, mas a destruição dos rios, da mata, de tudo. Da terra, da mãe. É algo muito grave, gente. Muito grave. É assustador. Nós perdemos essa batalha da ética da humanidade, tendo pessoas como esse cidadão que teve aí no poder. Perdemos profundamente. Foi um desavanço, um desaceleramento ético-moral. Todos nós herdamos o famoso temperamento Mindrolin, diz sua irmã Jintsun Detchen Paldron. Você quer saber a diferença entre raiva e ira? A raiva é pegajosa. A você e eu. Dor e neurose. Ira significa apenas apontar que algo deveria ter sido feito, não foi feito. Então vocês viram que esse momento que eu falei para vocês não foi de raiva, foi de ira. Mas o seu amor pela outra pessoa não muda. Rinpoche pode ficar irada, mas nunca zangada. Ela gosta de dizer as coisas como elas são, mas é a pessoa mais gentil que já conheci. Às vezes eu acho que ela é suave demais, e ela é imensamente generosa. Minha mãe se preocupava porque ela dava tantas coisas às pessoas que poderiam nos levar à falência. Então é isso. Vocês entenderam a diferença entre raiva e ira? Tem um exemplo que eu dou sempre que é bem fácil. Quem não entendeu e precisa de uma ajuda aí? Às vezes nós precisamos agir com ira. Tá? E esse é o nosso papel de bodhisattva, ou de uma pessoa cuidadora, de uma pessoa que está cuidadora mesmo. Né? Às vezes é preciso tirar a pessoa de outra situação. Então, às vezes a pessoa está cega e é preciso que alguém chame a atenção dela e mostre, olha, sacuda. É como uma criança que vai botar a mão no fogo. Não há tempo, às vezes, de chamar e dizer, olha, quem sabe se tu colocar a mãozinha aí no fogo, tu pode queimar. E às vezes não há tempo. Às vezes tu precisa chegar e quase dar um tapa, empurrar. Não foi com raiva, foi com ira. É o momento em que aquela pessoa está cega, ela está em avidya, né, o primeiro elo. E ela não consegue ver as consequências daquilo, que aquilo vai causar. É um momento de cegueira, e essa cegueira é uma cegueira kármica. Esse é o problema. Às vezes até mesmo questões como relações, por exemplo. Relações, isso que está acontecendo no Brasil, é uma cegueira kármica. Uma relação entre namorados, entre casais, entre pai e mãe, enfim. Né? Entre filhos. Uma relação amorosa. Às vezes uma pessoa está completamente cega e a outra precisa pegá-la pelos braços e levar para algum lugar e dizer, olha, é preciso que tu enxergue, para o teu bem. Então a ira é nesse sentido. É diferente de raiva, é quando tu diminui o impacto kármico, porque a ação daquela pessoa que ela está cometendo, se ela está numa raiva muito grande, né, e ela está surtada por essa raiva, é importante que as pessoas que estão à volta, que são cuidadoras, tirem essa pessoa dessa raiva, porque a fruição kármica dela, ela ebuliu. Porque raiva sempre é ruim. Mesmo com justificativas. Raiva sempre é um veneno que a gente bebe e morre. Tá? O outro não morre. Tá? Bom dia, Lu. Então é uma fruição kármica que aflorou. E o momento, se tu continuar alimentando, não vai dar certo.
E aí os cuidadores, as cuidadoras, né, precisam retirar aquela pessoa desse lugar e mostrar um momento de lucidez e serenidade. Senão, tem dois problemas aí que acontecem que a gente vai narrar no budismo. A pessoa aumenta, a pessoa que está com raiva, aumenta o seu processo kármico, ela não vai pacificar seu processo kármico, aquilo vai aumentar e vai surgir, vai dar surgimento de outras fruições kármicas que vão surgir, e a pessoa que não fez nada, que está cuidando, também aumenta o seu processo kármico. É preciso que ela tenha ação. Então é um processo kármico coletivo. Quando amadurece uma semente, amadurece a semente das pessoas em volta também. Se tu nega ajuda, entendeu? Então quem está com raiva aí, quem está com inveja, quem está com ciúmes, quem está com, sei lá, ódio, é uma fruição kármica que não deve ser alimentada. Bom dia, Cris. Ficou claro agora a diferença entre raiva e ira? Raiva no good. Incapaz de ter compaixão ilimitada, quando criança, Khandro Rinpoche ouviu discussões sobre discriminação contra as mulheres. Mas pensei que isso deveria acontecer em outro lugar, certamente não aqui. Agora, eu gosto quando tem esse tema da raiva, porque ontem eu estava na aula da pós e a gente estava falando sobre isso, né? Está muito vivo assim ontem à noite. E é uma grande oportunidade. Só que nós não sabemos lidar com essa energia. O que a gente faz? A gente alimenta. A gente continua alimentando, né? Bom dia, Rafa. A gente continua alimentando, colocando mais lenha, mais lenha. A grande lucidez de uma pessoa, né, é observar isso e dizer, nossa, é a oportunidade que eu tenho de interromper esse ciclo kármico da raiva. É hoje. Não importa se tu tem razão. Isso é o de menos no budismo. A razão é só uma questão de causas e condições. Hoje tu tem, amanhã tu não tem. Bom dia, Daya. É só uma questão. E aí tu pega e olha para aquilo e diz, cara, que oportunidade eu estou tendo? Eu não vou alimentar. O que será que vai surgir daí? E aí a mente se abre. A mente abre e te dá um soco, assim. Dá uma abertura da mente, uma amplidão da mente. Mas é preciso muito esforço e disciplina para fazer isso. Não é qualquer pessoa que consegue. Tentem quando sentirem raiva. Alguém está com raiva aí agora nesse momento? Então, quando criança, Khandro Rinpoche ouviu discussões sobre discriminação contra as mulheres, mas pensei que isso deveria acontecer em outro lugar, certamente não aqui. Aonde quer que fôssemos, minha irmã e eu éramos muito amadas. Claro, elas, né? Filha do Rinpoche. Os monges mal deixavam os nossos pés tocarem o chão. No entanto, quando o adolescente se aventurou a frequentar cursos em outros monastérios, seu radar detectou coisas antes despercebidas. Já que sua mãe era inflexível, no sentido de que tínhamos que obter as coisas por nosso próprio mérito, sem ter nas mãos o ticket de sermos as filhas do grande Trichen, né, do Khandro Rinpoche. Khandro Rinpoche costumava ir aos ensinamentos sem revelar sua identidade. Fora da esfera de proteção do monastério, de sua família, ela encontrou muitas situações difíceis, tanto pessoalmente quanto contada por outros. Às vezes, as situações eram cômicas, muitas vezes tristes e ocasionalmente abusivas. Quem de vocês já teve que esconder o seu título de alguma forma assim e foi para algum lugar e depois que descobriram começaram a tratar diferente? Pá, comigo acontece. Quando não é a visão do arquiteto que descobre que, enfim, e aí é a visão do instrutor. Aí muda a fala, eu fico tão... Tem que continuar tratando igual, bem igual. Bom dia, Lucelena. Quantos de vocês já aconteceu isso? Comigo acontece bastante. Em alguma área ou outra, assim. Aí muda o tom, eu fico tão... Pra quê? Ela percebeu. Sim, de fato existem mestres que têm ideias muito tradicionais sobre o que as mulheres são, do que são capazes, onde podem se sentar e quais ensinamentos podem receber. Khandro Rinpoche insiste que seus professores mais próximos, que ela considera verdadeiramente realizados, como seu pai, o Karmapa,
ou Dilgo Khyentse Rinpoche, deixaram muito claro que as meninas e meninos são valorizados da mesma forma. Nunca encontrei nenhum conceito sobre discriminação de gênero nesse nível. Dilgo Khyentse Rinpoche até se recusou a iniciar cerimônias importantes antes que as meninas estivessem presentes. No entanto, o patriarcado está profundamente enraizado na sociedade tibetana, em todos os lugares, né? E nas relações do dia a dia com tutores e monges. Então ela teve muitas oportunidades para praticar a paciência. O que incomoda mais do que a discriminação é a atitude condescendente. Não ser levado a sério como ser humano. Olha o que as mulheres passam. Khandro chegou ao limite quando, aos 17 anos, visitou o monastério para receber ensinamentos sobre as 37 práticas de um Bodhisattva. Um dos textos clássicos, eu tenho esse livro, sobre como gerar compaixão ilimitada. O professor a impediu de entrar. E olha o que ele disse. Receber aqueles ensinamentos seria uma perda de tempo, explicou ele, uma vez que as mulheres seriam incapazes de desenvolver a bodhicitta, o despertar da mente. Que tapão. Hein? Quem pensou que tapão, levanta a mão. Não é possível que só eu. Que tapão. Essa proibição é particularmente irônica neste caso, pois as 37 práticas evocam o modelo preferido de todos os tempos dos tibetanos para compaixão ilimitada, as mães. E aí diz assim: se todas as suas mães que te amam sofrem desde tempos sem princípio, como você poderia ser feliz? Ó, a Cris levantou a mão, a Márcia, a Lu, a Paulinha, né? Que tá bom. Se todas as suas mães que te amam sofrem desde tempos sem princípio, como você poderia ser feliz? Para libertar incontáveis seres sencientes, faça surgir a mente do despertar. Essa é a prática de um Bodhisattva. Então, o Bodhisattva é aquele o guerreiro sábio, né? Desperta a mente. A Ângela também, a Carla também. Gente, é uma coisa... Imagina dizer para ti, tu não vai ter capacidade para perceber isso. Envergonhada e muito chateada, Khandro pediu conselhos ao seu pai. Lembrou que sua própria mãe havia enfrentado esse problema. O que minha avó fez? Perguntou Khandro. Ela se sentou fora das paredes do monastério, a uma distância suficiente para ouvir os ensinamentos. Assim, Khandro Rinpoche fez o mesmo. Olha o que ela teve que fazer. Sentada ao lado de fora do templo, onde os monges jogam seus sapatos, ela recebeu ensinamentos sobre como cultivar a compaixão sem discriminação. Então imagine a cena, né? Um templo, só os barbados ali, os machistas, né? Os homens com cérebro limitado, aí fora as mulheres ouvindo. Vocês viram que eu não tenho nenhum freio na língua com o machismo, né? Eu acho que é uma dos grandes desaceleramentos que nós temos na humanidade. Esses preconceitos. A imagem dela sentada, perto dos sapatos fedorentos, é inesquecível. Imagino que ela deve ter ponderado sobre suas opções. Ficar longe não mudaria nada. Começar uma discussão, algo que ela não temia, teria piorado ainda mais as coisas. Mas recuar implicaria um consentimento silencioso de que as mulheres são incapazes. Em vez de escolher o ataque e a culpa, ela fortaleceu sua própria mente com a paciência. Olha que guerreira, gente. Então é humilhante, né? Uma situação humilhante. E mesmo assim ela manteve aquele objetivo. O objetivo é aprender, né? Quantos de nós já não passou por isso, né? Por situações assim? No fim das contas, o budismo diz respeito a trabalhar com sua própria mente, não com a mente dos outros. A sinceridade, como fui ensinada por meus pais, depende apenas de você mesmo. Você tem que passar por todo um processo de trabalho com a sua mente. No entanto, uma decisão foi amadurecendo lentamente durante esses anos de adolescência.
Algo precisa ser feito. A Cris escreveu: uma revolta que inspira a seguir praticando o Dharma. A Lu botou: que lindo exemplo. A gente não pode deixar que pequenas humilhações assim impeçam da gente avançar. Cada um tem as suas histórias, né? Eu lembro de dois momentos assim, vários momentos assim, né? Mas tem dois assim que eu lembro quando era criança que marcou assim. Quando eu era criança, eu estudava no colégio. Eu só estudei em colégio público, né? Em Passo Fundo. E então não tinha roupa. As roupas que eu tinha eu ganhava de um filho de um juiz. Eu sempre usei as roupas dele até, sei lá, 13, 14 anos. Do Danilo, filho do juiz Dr. Omiro Flores, falecido já em Passo Fundo. E um querido, assim. Então todas as roupas do Danilo iam para mim, porque era a mesma estatura, a mesma idade. E eu não tinha também materiais escolares, a gente ganhava os materiais da escola, né? Porque a gente tinha carteirinha de carente. E eu levava meus cadernos dentro de um saquinho plástico do Cristal Açúcar. Lembra daquele saco de açúcar de 5 quilos? Cristal Açúcar, né? Aquele açúcar cristal. Aí eu botava os cadernos ali dentro. E quando eu mudei de escola, fui isso, assim, primeiro, segundo ano com isso. E aí alguns alunos, né, com um pouco mais de condições, assim, me humilhavam, assim, né? Ficavam tirando sarro. E falavam das roupas também, porque as roupas não cabiam em mim. Ele era mais alto que eu, assim, mesma estatura, mais alta. E aí eu usava as roupas, né, com as mangas lá, né? Usava o que tinha que usar, né? E isso não me impediu de estudar. Muito pelo contrário, do que não me dava a menor bola. Hoje eu olho para aquilo, era um momento de humilhação, eu achava estranho aquilo. Mas eu era um obcecado pelo estudo, eu achava maravilhoso estudar. Eu achava maravilhoso fazer tema. Chegar em casa e fazer tema, sabe? Eu sempre fui um CDF, assim, sabe? Então não deixem que as coisas, as humilhações impeçam da gente avançar. É isso aí. Mas cada um com as suas histórias, né? E lembro isso com muita tranquilidade, muita amorosidade, assim, pelo passado, pelas condições. Muito amor. Faça uma inspiração profunda. Vamos mudar um pouquinho a experiência do corpo. Vejam que quando a gente faz a inspiração, a própria experiência se altera. E ela altera rapidamente, né? Há uma possibilidade de um relaxamento, das sensações do corpo. Se preferirem, façam mais uma. Soltando pela boca. Deixando nesse momento para trás qualquer pensamento ou coisa que foi lida ou dita por mim que vocês não concordam, ou preferem amadurecer, ou que bateu de alguma maneira. Isso não é importante. Importante agora é vocês observarem como está a mente e o corpo. Trazendo a mente lentamente para esse olhar da respiração, onde ela estiver fluindo mais fortemente. Talvez no abdômen, talvez no peito, na garganta ou nas narinas. Onde a respiração se concentra mais.
E percebendo essa sutileza, essa calma momentânea que acontecem nesse instante no seu corpo e na sua mente. Se você conseguiu perceber um segundo dessa leveza, procure levar consigo, esse é seu estado natural. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas, que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia e até amanhã, sexta-feira.